Olá, alunos! Então, iniciando o terceiro bimestre, nós vamos dar continuidade ao estudo dos modelos atômicos. O último formulário liberado, na verdade, foi o mapa mental sobre os modelos atômicos, desde Dalton, passando por Thomson, Rutherford e Bohr. Agora, nós precisamos estudar um pouquinho mais o modelo de Bohr, para depois entrar na parte de ligações químicas, que já está sendo exibido no centro de mídias, mas eu vou explicar para vocês de uma maneira que eu faria no presencial, uma abordagem um pouco diferente, que eu acredito que os alunos entendam mais fácil. Então esse é o modelo atômico de Bohr. Ele tem um núcleo. No núcleo a gente encontra os prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas de carga elétrica positiva e os nêutrons eles não têm carga elétrica. Nesta tabelinha aqui de baixo, a gente tem o próton, natureza positiva, o valor relativo mais 1 e a massa relativa 1, que essa massa relativa é para a gente comparar com o nêutron. Então, próton e nêutron têm aqui o mesmo valor de massa. E ele não tem carga, o nêutron. O elétron, então, daí ele vai estar na eletrosfera, distribuído em camadas eletrônicas ou níveis de energia. No átomo de Bohr, a eletrosfera ela é organizada. A gente fala de camadas K, L, M, N até o Q, ou níveis de 1, 2, 3, 4, 5 até o 7. E esses elétrons, eles possuem carga negativa e a massa relativa é 1840 vezes menor do que a do próton e do nêutron. Então, a gente considera o que aqui no modelo de Bohr? Que a massa está concentrada praticamente toda no núcleo. Aqui a gente tem características do átomo. Então, o que é número atômico? Quando a gente fala número atômico, ele vai indicar a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo. É representado pela letra Z, prótons é representado pela letra P, então a gente tem uma primeira relação aqui, que Z é igual a P. O número atômico é igual ao número de prótons. Como o átomo ele é eletricamente neutro quando está isolado, isso quer dizer que... Deixa eu pegar uma caneta aqui. O número atômico, que já corresponde ao número de prótons, que são as partículas positivas, tem que ser igual ao número de elétrons, que são as partículas negativas. Dessa forma, o meu átomo vai ser neutro. O número de massa, que é representado pela letra maiúscula A, vai indicar a soma das partículas do núcleo, porque a massa, como eu disse, ela está concentrada praticamente toda no núcleo. Então, é a soma dos prótons e nêutrons. Quando a gente observa uma tabela periódica, a gente consegue encontrar o número atômico e o número de massa dos elementos químicos. O número de nêutrons não, mas a gente consegue calcular isolando a fórmula de A igual a P mais N, né? Para nêutron é igual a massa menos próton. Então, é possível calcular. Aqui eu tenho um recorte da tabela periódica. É importante que vocês sempre observem a legenda. Então, nessa tabela aqui, que eu peguei um recorte, o número de massa, que é a massa atômica, está abaixo. Então, aqui para o hidrogênio, a gente pode arredondar para 1. Nós já utilizamos esse número para o cálculo de mol. Lembram? A massa atômica, que era igual à massa molar, esse aqui é o número de massa, 1. O número atômico ele está em cima, aqui do hidrogênio é 1, e por enquanto é o que eu vou indicar. Tem outras informações, mas a gente vai usar daqui a pouco, tá? E assim vai, tá? Então o sódio aqui, por exemplo, a massa é 23 e o número atômico é 11. E a gente observa. Precisa ver a legenda, porque de acordo com cada autor, cada gráfica, né, editora, pode mudar as informações de lugar. Então a gente sempre observa a legenda. Quando eu tiro do papel, da tabela, aliás, desculpe, e quero fazer essa representação no papel, existe daí essa anotação padrão.
que é o número de massa acima e o número atômico abaixo do símbolo do elemento. Mas isso aqui é quando eu vou, né, escrever ou vem num exercício impresso essa notação padrão. Na tabela periódica em si, precisa ver a legenda. E como isso pode aparecer? Né? Vou colocar aqui uns exemplos de exercício. Então, a letra A. Determine o número de massa de um átomo que possui 29 prótons e 35 nêutrons. Quer saber, então, o número de massa. O número de próton é igual a 29. E o número de nêutron é igual a 35. Massa é próton mais nêutron. Se a gente olhar a relação, então é só somar os dois. Isso aqui é bem tranquilo. É uma maneira aí da gente relacionar o número de partículas, tá? Então, a massa aqui vai ser igual a próton mais nêutron, 29 mais 35, que vai ser igual a 64. O de baixo. Quantos elétrons possui um átomo com o número de massa 40 e 20 nêutrons? Então, mesma coisa. Vamos separar as informações. O número de massa é 40. E o número de nêutrons é 20. E ele quer saber o número de elétrons. Não se esqueçam que o número de elétron é igual ao número de próton, que também vai ser igual ao número atômico. A gente pode pegar a mesma relação ali de cima, que massa é igual a próton mais nêutron, porque eu encontro o número de próton, que já vai ser igual ao número de elétron. Aqui é um Z, ficou mal escrito. Então, massa 40, próton, mais o nêutron é 20. E a gente isola o próton. 40 menos 20 é igual a próton. E próton, que vai ser igual a 20. Então, elétron também, 20. Então, é comum a gente relacionar esses valores, tá? Elétron, vocês devem ter percebido que quando eu vou escrever, né, eu indico dessa maneira. E é comum, tá? Esse sinal de menos é a carga do elétron, que é negativa. Uma maneira de sempre estar escrevendo para sempre lembrar. Então, tranquilo, falamos das partículas subatômicas, como relacionar. E um outro tema deste formulário que eu vou trazer para vocês é sobre a distribuição eletrônica. Então, lá na eletrosfera de Bohr, a gente tem as 7 camadas ou níveis de energia. Só que os elétrons não estão jogados lá de qualquer forma. Pelo modelo, a gente tem então o quê? Primeiro, que cada camada ou nível tem um número máximo de elétrons. Então, a camada 1, ela acomoda até a camada K ou nível 1, né? Acomoda até 2 elétrons. A camada L ou nível 2, 8 e assim por diante. Existe uma quantidade máxima de elétrons. Dentro desta camada ou nível de energia, existe o subnível de energia. É lá que está o elétron. E também cada subnível possui, né, um número máximo de elétrons aí que ele consegue acomodar. O subnível S2, P6, D10 e F14. Parece um pouco confuso, mas é prático, tá? É que aqui vem da teoria. Quando a gente une essas informações, a gente chega no diagrama de Linus-Pauling, que é utilizado, então, para fazer a distribuição dos elétrons. A gente faz essa distribuição em ordem crescente de energia, de forma que os elétrons eles ocupem as regiões de menor energia primeiro.
Então a gente, quando vai usar esse diagrama, precisa acompanhar ele nesse sentido das setas, ele já vem, né, pronto aqui, que é na diagonal. Então, como funciona aqui? A camada K, que é o nível 1, acomoda até 2 elétrons, então é 1s2. Terminei aqui, eu vou fazer este movimento e vou para aqui ocupar agora. Estou na camada L, nível 2, daí como a camada L ela acomoda até 8 elétrons, aí 2 no S e 6 no P, e assim por diante. Terminou aqui, eu subo. Ou seja, eu vou ocupando a eletrosfera. Olha um exemplo aqui como é prático. O sódio, ele tem número atômico 11, então ele tem 11 elétrons. Como eu vou distribuir? Vou seguir o diagrama. 1s2. O que significa? Que eu já coloquei os 2 elétrons da camada 1. Vou continuar. Agora eu venho para cá, 2s2. Estou agora na segunda camada, então agora eu já tenho 4 elétrons, 2 aqui e 2 aqui. Continuo, vou para 2p6, cheguei 10 elétrons, somando tudo e terminei a segunda camada. E agora eu vou para o 3s, só que assim, eu posso diminuir aqui no final quando necessário, porque o S acomoda até 2, mas para o sódio eu vou precisar de só 1. Então, somando aqui, eu tenho os 11 elétrons. 1 com 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, essa é a distribuição eletrônica nos subníveis de energia do sódio. E é só isso. Para qualquer elemento químico, a gente vai acompanhar o diagrama. Então, o que eu consigo retirar de informações aqui, né? Esse número maior da frente é o nível, a letra é o subnível, e o que eu tenho aqui acima são os elétrons. Então, quando eu somo esses números de cima, eu chego no número de elétron, que também vai ser igual ao número de próton, que é o número atômico, certo? Se eu quiser olhar nas camadas, fica dessa maneira. A camada K, que é o nível 1, com 2 elétrons. A camada L, que é o nível 2, eu vou somar o que tem nível 2. Aqui, número 2, 6 com 2, 8 elétrons. E a camada M, que é o nível 3, 1 elétron. Esta última camada, ela tem um nome que a gente vai usar bastante em ligação química, chama camada de valência. Então eu falo que o sódio ele possui um elétron na camada de valência, que é a última camada com elétron. Eu vou colocar aqui, ó. Camada de valência. Última camada a receber elétrons. Agora vamos fazer do bromo. Ele tem um pouco mais de elétrons, então a gente vai andar mais pelo diagrama, tá? São 35 elétrons. 1s2. Vou seguindo o diagrama. 2s2, 2p6, 3s2. Daí eu vou continuar aqui, ó. 3s2, eu vou para aqui o 3p6. Terminou o 3p6, gente, não vai para o D10, porque como é ordem crescente de energia, aqui a gente já vai ter uma inversão. Terminou o 3p6, a gente vai aqui seguindo para o 4s2, porque ele ocupa uma região de menor energia, segundo a teoria, tá? Então a gente aqui só vai seguir, vai para o 4s2. Daí eu vou subir e vou para agora sim para o 3d10. Chegou em 3d10, dá 30. Então falta 5, né? O 4p, que é 6, eu não vou pôr 6, eu vou pôr 5. E daí eu chego nos 35 elétrons. Vamos fazer a análise por camadas? Camada K com 2.
camada L com 8. A camada M aqui, ela tem uma parte, que eu já passei aqui embaixo a caneta, e ela continua, porque tudo que tem número 3 é camada M, então precisa somar aqui. Cuidado quando tem essa inversão, KL, então a camada M com 18 elétrons. E a N, que é a de valência, é a última camada, eu vou então pegar aqui, ó. Eu vou fazer aqui em cima 5 com 2, 7 elétrons na camada de valência. E agora, voltando para a tabela periódica, muitas tabelas periódicas trazem a distribuição por camada. Então, olha aqui a do sódio que a gente fez. É 2 na camada K, 8 na L e 1 na M. A partir do diagrama de Linus Pauling, faz a soma por camada. Aqui, ó, configuração eletrônica. Isso, então, facilita quando eu preciso saber os elétrons por camada e não quero, né, fazer, não preciso fazer no momento a distribuição pelo diagrama. Então, é isso, o questionário da semana. Bom estudo e até mais!